A maioria das pessoas acha que é impossível escapar da Coreia do Norte, mas esta mulher provou que é possível, não escapando apenas uma vez, mas 2 vezes, após 2 fugas milagrosas. Isso enganou completamente o governo norte-coreano. No ano passado, eu fiz um vídeo sobre como escapar da Coreia do Norte em 2024, mas vários acontecimentos ocorreram este ano. Isso levou a novas histórias de como os norte-coreanos estão encontrando novas maneiras de escapar do país, que nunca haviam sido tentadas antes. Hoje, em 2025, os líderes norte-coreanos tornaram quase impossível escapar do país. Normalmente, alguns milhares de norte-coreanos escapavam a cada ano, mas nos últimos anos esse número caiu para cerca de apenas 100 por ano. Com as travessias de fronteira historicamente sendo quase impossíveis, isso levou os norte-coreanos a terem que encontrar maneiras extremamente perigosas e criativas de sair do país. E uma jovem de 19 anos chamada Ji-yoon Park certamente não foi uma exceção. Quando era jovem, Ji-yoon se lembrava de seu tio morrendo de fome na sua frente. Por causa disso, Ji-yoon começou a questionar por que o povo norte-coreano respeitava tanto os líderes do governo, quando os cidadãos mal tinham comida para sobreviver. Ela nunca questionaria isso em voz alta, nem seu pai, mas no fundo, eles sabiam que aquilo não estava certo. Ji-yoon e seu pai conversaram sobre fugir da Coreia do Norte juntos. Mas não demorou muito para que a saúde do pai dela piorasse drasticamente, também devido à fome. A condição do pai acabou ficando tão ruim que ele disse à filha: "Você precisa salvar seu irmão mais novo, você precisa sair da Coreia do Norte." Ji-yoon finalmente percebeu que seu pai estava certo, então ela reuniu todo o arroz que conseguiu encontrar e deixou para ele antes de se despedir pela última vez. Ji-yoon e seu pai cresceram em Haesong, na Coreia do Norte, que fica bem na fronteira com a China. Separada pelo rio Yalu, essa é uma área relativamente remota, cercada por montanhas e florestas, e possui uma presença militar significativa devido à sua proximidade com a fronteira chinesa. Ji-yoon, que tinha 19 anos na época, orientou seu irmão de 14 anos a encontrá-la perto do rio Yalu. Naquela noite, à meia-noite, o rio Yalu estava congelado, já que era inverno. Durante essa primeira tentativa de fuga, Ji-yoon e seu irmão foram na ponta dos pés até a margem do rio, agachados para evitar serem detectados por qualquer um dos guardas norte-coreanos. Quando finalmente chegaram à margem do rio, Ji-yoon disse ao irmão para segurar seu braço, e eles correram em disparada pelo rio congelado. A Coreia do Norte aplica uma rígida política de atirar para matar para pessoas que tentam escapar do país. Então Ji-yoon sabia o quão alto era o risco naquele exato momento. No trecho do rio que eles estavam tentando atravessar, havia apenas cerca de 25 metros de uma margem à outra. Quando Ji-yoon e seu irmão estavam mais ou menos na metade do rio, eles ouviram gritos do lado norte-coreano mandando que parassem imediatamente. Então, tiros começaram a ser disparados. De algum modo, Ji-yoon e o irmão não foram atingidos por balas. Agora corriam pela margem do rio rumo ao lado chinês da fronteira. Ao chegarem à China, Ji-yoon e o irmão foram à primeira casa e bateram na porta imediatamente. Um fazendeiro chinês atendeu imediatamente, deixando-os entrar e começou a servi-los. Uma refeição extravagante comparada ao que estavam acostumados, incluindo arroz branco e ovos cozidos. Isso surpreendeu Ji-yoon e seu irmão, pois norte-coreanos aprendem que a China é extremamente pobre. O fazendeiro chinês então disse que, pela manhã, eles não estariam seguros ali. Considerando os tiros que acabaram de ser ouvidos, presumiu-se que as autoridades chinesas viriam vasculhar a área em busca de qualquer desertor norte-coreano. A China mantém um antigo acordo com a Coreia do Norte que determina a deportação imediata de desertores norte-coreanos encontrados em seu território para prisões norte-coreanas. O fazendeiro chinês afirmou que caso Ji-yoon não se casasse com ele, avisaria a polícia e ela seria enviada de volta para a Coreia do Norte. Quanto ao irmão de Ji-yoon, o fazendeiro chinês não via motivo para mantê-lo por perto. Ele acionou a polícia chinesa, que mandou o jovem de 14 anos de volta para a Coreia do Norte, e Ji-yoon nunca mais o viu. Ji-yoon foi então adquirida por esse chinês e viveu como escrava em sua fazenda. Ji-yoon trabalhava desde as 4h30 da manhã até escurecer à noite e só recebia arroz e kimchi. Ji-yoon sentia-se completamente derrotada, pois sua vida era basicamente igual à da Coreia do Norte, só que agora havia perdido toda a família. Ji-yoon estava pensando em acabar com tudo até que um dia descobriu que estava grávida. 9 meses se passaram e Jae-hoon percebeu que ela estava pronta para dar à luz, mas ninguém na China estava disposto a ajudá-la. Ji-yoon estava completamente sozinha, mas conseguiu dar à luz seu filho após um dia longo e doloroso, durante os primeiros 5 anos de vida do filho de Jae-hoon. Os dois se mudaram por várias regiões da China. Foram traficados e vendidos de um homem chinês para outro, sempre em movimento para escapar das autoridades chinesas.
Nesse ponto, Jae-hoon já estava trabalhando em um mercado chinês durante as noites. Uma noite, por volta da meia-noite, Jae-hoon voltou para casa e encontrou 10 grandes oficiais chineses esperando por ela. Oficiais chineses prenderam Jae-hoon diante de seu filho de 5 anos, alegando que ela estava ilegalmente no país e seria deportada para a Coreia do Norte. A criança de Jae-hoon não entendeu o que estava acontecendo no momento e perguntou para a mãe: "Mamãe, por que você está me abandonando? Por que você está me deixando?" Nesse momento, a vida de Jae-hoon virou de cabeça para baixo, pois ela não podia proteger seu filho de 5 anos. Jae-hoon não teve tempo de explicar a situação, e seu filho era muito novo para entender por que ela estava sendo levada. Jae-hoon foi enviada de volta a um campo de prisioneiros secreto na Coreia do Norte, mas isso era só o começo de sua história. Jae-hoon sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar mais uma vez. Nesses presídios norte-coreanos, destinados aos norte-coreanos que foram pegos tentando fugir do país, de 50 a 60 pessoas são colocadas juntas em um único cômodo. Esses prisioneiros precisam ficar sentados encostados na parede das 5 horas às 23 horas sem poder se mover. Normalmente não há luz nessas salas, e todos os prisioneiros têm apenas um balde para usar como banheiro. Um dia, Jae-hoon percebeu que uma das pernas estava ficando extremamente inchada e ela começou a ter febre alta. A perna estava começando a inchar tanto que emitia um cheiro terrível e os outros prisioneiros começaram a reclamar disso, pensaram os guardas da prisão norte-coreana. Jae-hoon não tinha muito tempo de vida e a enviaram para um orfanato administrado pelo governo, onde ela poderia passar seus últimos dias lá. Jae-hoon ficou nesse orfanato por 3 meses e sua perna não melhorava, mas também não piorava. Jae-hoon sabia que por ter mantido boa saúde por tanto tempo, corria o risco de ser enviada de volta a uma prisão norte-coreana. Jae-hoon sabia que essa poderia ser sua última chance de escapar. Na primeira vez que Jae-hoon fugiu do país, ela fez isso sem o que é conhecido como um atravessador. Um atravessador norte-coreano auxilia mulheres a fugirem ilegalmente para a China e depois as vende para homens chineses, onde são traficadas. Com a condição atual da perna de Jae-hoon, desta vez, ela decidiu que só seria possível escapar através de um atravessador norte-coreano. Jae-hoon sabia como era ser traficada na China. Mas agora, ela faria o que fosse preciso para, com esperança, reencontrar seu filho. Esse atravessador então reuniu um grupo com Jae-hoon, outra mulher norte-coreana e um outro homem norte-coreano mais velho que tinha família morando na China. Jae-hoon escondeu o ferimento na perna do atravessador usando calças, pois sabia que isso poderia fazer com que ele recusasse ajudá-la. À meia-noite, os 4 atravessaram o rio Tumen em uma área que esse atravessador sabia que não seria patrulhada por nenhum guarda norte-coreano. Os 4 conseguiram entrar na China e precisaram evitar qualquer estrada para não serem vistos no país. Você pode receber uma quantia considerável de dinheiro se entregar qualquer norte-coreano, dizem que é um valor que pode mudar de vida. Há até alguns cidadãos chineses que não trabalham, apenas acampam na fronteira e procuram norte-coreanos para entregar ao governo. Isso pode ser visto como um negócio muito lucrativo. Os 4 atravessaram as colinas arborizadas do lado chinês da fronteira e logo encontraram um táxi em uma estrada remota. Os 4 entraram apressados no táxi, fingindo ser cidadãos chineses comuns. O único problema era que Jae-hoon era o único no táxi entre os 4 que sabia falar chinês. O motorista do táxi parecia desconfiado, fazendo perguntas sobre por que só um deles sabia chinês e o que exatamente todos eles estavam fazendo juntos. Jae-hoon disfarçou dizendo que os 2 homens, sendo um deles o intermediário norte-coreano, cresceram no bairro coreano e nunca terminaram o ensino médio, por isso nunca aprenderam chinês. Sobre a outra garota, Jae-hoon fingiu que ela era irmã de Jae-hoon e surda dos 2 ouvidos. Mais tarde na viagem, o taxista fez mais perguntas sobre o motivo exato de eles estarem sozinhos na floresta à noite. Jae-hoon rapidamente arregaçou as calças e mostrou a perna ao motorista, explicando que estava fazendo trilha e fora mordida por uma cobra. Ao ver isso, o motorista acelerou imediatamente e acreditou na história deles. Os 4 chegaram à casa do corretor chinês e o corretor norte-coreano ficou muito bravo. Curiosos sobre o que Jae-hoon estava dizendo ao taxista durante toda a viagem, Jae-hoon explicou tudo, e então o grupo caiu na risada ao perceber as mentiras que Jae-hoon contou ao taxista. Jae-hoon achou que esse movimento impressionante teria amolecido o corretor norte-coreano para que ela pudesse ligar para o filho. Quando ela pediu naquela noite, o corretor norte-coreano negou imediatamente o pedido de Jae-hoon. Na manhã seguinte, a outra garota que fugiu do grupo já tinha ido embora, vendida para outro chinês por algum motivo.
O corretor norte-coreano mudou de ideia naquela manhã e permitiu que Jae-yoon ligasse para o filho uma única vez. Jae-yoon rapidamente pegou um telefone e ligou para a casa da avó do filho. O filho conseguiu atender e tanto Jae-yoon quanto o filho não conseguiram fazer nada além de chorar, agradecidos por ambos estarem vivos. Após uma ligação extremamente emocionante, o intermediário norte-coreano decidiu mudar de ideia e disse a Jae-yoon: "Você salvou minha vida ontem à noite. Se o taxista soubesse que éramos da Coreia do Norte, eu seria enviado de volta para uma prisão norte-coreana e nunca mais veria meus filhos. Obrigado por salvar minha vida ontem à noite, então dessa vez eu vou salvar a sua. Você precisa ir." Jae-yoon pôde então se reunir com seu filho e ir viver com ele em segredo em Pequim. Enquanto estava em Pequim, Jae-yoon conheceu um pastor coreano que tinha conexões com as Nações Unidas. Esse pastor conseguiu entregar Jae-yoon e seu filho para as Nações Unidas. Eles foram levados de avião ao Reino Unido para finalmente viverem livres. Essas fugas pelo 1998 e 2008, uma época em que era relativamente mais fácil escapar da Coreia do Norte do que é hoje. Por exemplo, em 2011, 2.706 pessoas escaparam da Coreia do Norte, mas em 2012, 1.502 escaparam, uma queda de 44% em apenas um ano. Isso se deve em grande parte ao fato de Kim Jong-un ter assumido como líder da Coreia do Norte em 2012 após a morte de seu pai, Kim Jong-il. Kim Jong-un aumentou a vigilância e o controle para evitar a fuga de norte-coreanos. Como essas deserções eram vistas como uma ameaça à estabilidade de seu regime, ele queria projetar uma imagem de força e manter um controle mais rígido sobre sua população. A próxima grande queda nas deserções ocorreu em 2020, quando a pandemia de Covid começou. O regime norte-coreano fechou totalmente a fronteira com China e Rússia, principais rotas de fuga dos desertores. As travessias pelos rios Tumen e Yalu ficaram quase impossíveis pelo aumento das patrulhas norte-coreanas. Novas barreiras, cercas e sistemas de vigilância também foram adicionados ao longo da fronteira. Os norte-coreanos também precisavam de permissões de viagem para se deslocar de uma província da Coreia do Norte para outra. Isso dificultou ainda mais que norte-coreanos chegassem a outras cidades e províncias, pois quase todos ficaram presos em suas cidades natais. Esses fatores, todos combinados, levaram a um número recorde de baixas de norte-coreanos conseguindo escapar do país, com apenas 229 deserções bem-sucedidas da Coreia do Norte em 2020. Isso representou uma queda dramática de 80% em relação ao ano anterior, 2019, quando 1.047 norte-coreanos conseguiram escapar do país. Mas você pode estar se perguntando por que mais norte-coreanos não tentam escapar pela parte sul do país, na China e na Rússia? Se norte-coreanos são encontrados em seu país, são imediatamente devolvidos à Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, pela Constituição, você recebe cidadania sul-coreana automaticamente. Escapar diretamente para a Coreia do Sul é considerado praticamente impossível, sendo que estima-se que menos de 1% dos norte-coreanos que conseguem fugir do país o fazem pela fronteira sul. Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, há uma zona desmilitarizada com cerca de 250 km de extensão e 4 km de largura. A zona desmilitarizada, ou frequentemente chamada de DMZ, é uma das fronteiras mais fortemente militarizadas do mundo, e serve como uma zona de amortecimento para reduzir o risco de qualquer conflito entre os dois países. Essa zona é em grande parte não desenvolvida, composta por florestas, rios e colinas. Dentro da DMZ também existem muitos campos minados, tornando extremamente perigoso para alguém atravessar a pé. Apesar desse perigo, alguns poucos norte-coreanos tentaram escapar do país passando diretamente pela DMZ. Em agosto de 2024, um soldado norte-coreano, cujo nome deseja permanecer oculto, decidiu que precisava fugir do país. Para o propósito deste vídeo, vamos nos referir a esse homem como Lee. Ele era um oficial de nível médio no exército norte-coreano que tinha uma vida relativamente privilegiada, pelo menos em comparação com muitos norte-coreanos. Lee também era um dos guardas posicionados ao longo da DMZ, o que significava que o exército o via como um de seus soldados mais confiáveis. Numa noite de neblina em agosto de 2024, Lee aproveitou a visibilidade limitada para tentar sua fuga. Alguns dos colegas militares de Lee, também posicionados ao longo da DMZ, pareciam não estar de guarda com muita atenção, já que era tarde da noite, dadas as circunstâncias únicas. Lee deixou seu posto e partiu para uma seção de 2 km de largura da DMZ, armado apenas com um kit básico de sobrevivência. Dada a vegetação densa e os arbustos espinhosos da DMZ, Lee teve que rastejar a maior parte do caminho. Lee também sentia que tinha um bom entendimento de onde os campos minados estavam localizados, então escolheu um caminho que, com sorte, evitaria acionar qualquer uma dessas minas terrestres.
Pouco depois de entrar na DMZ, alguns guardas norte-coreanos perceberam que Lee havia sumido e então acharam que o avistaram rastejando pelos arbustos densos da DMZ. Como estava muito nebuloso e já era tarde, os guardas norte-coreanos não viam Lee claramente. Ainda assim, começaram a atirar em sua direção, disparando cerca de uma dúzia de tiros. Felizmente, nenhum desses tiros atingiu Lee e ele continuou rastejando mais rápido pela DMZ, sabendo que seus colegas guardas agora estavam atrás dele. Lee continuou rastejando por cerca de 18 horas até finalmente alcançar o lado sul-coreano da fronteira. Soldados sul-coreanos monitoraram Lee e o resgataram rapidamente ao entrar em seu território. Lee estava fisicamente exausto, desidratado e muito ferido pela vegetação cortante por onde rastejava. Apesar de tudo isso, Lee conseguiu entrar na Coreia do Sul pela DMZ em 2024, sendo um dos poucos norte-coreanos a conseguir tal feito. Embora escapar para o sul seja extremamente raro, uma maneira pela qual mais norte-coreanos têm fugido do país nos últimos anos é pelo mar. A leste da Coreia do Norte está o Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, e a oeste está o Mar Amarelo. Norte-coreanos raramente tentam escapar pelo mar, pois a Coreia do Norte tem muitos postos de patrulha nas fronteiras marítimas, e as correntes são fortes e frias. Mas mesmo em 2024 houve casos de sucesso de norte-coreanos que conseguiram escapar pelo mar. Um homem norte-coreano, cujo nome também permanece anônimo, escapou do país pela fronteira marítima ocidental. Este é o rio Han e separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul a oeste. Esse homem anônimo, a quem vamos chamar de Choi, conseguiu passar pelos portões e cercas militares que impedem os norte-coreanos de acessar o mar. Imagens de satélite mostram até as várias bases militares norte-coreanas ao longo das costas do país. Essas bases militares são especialmente comuns ao longo do rio Han, já que ele não fica muito longe da Coreia do Sul. Mesmo assim, Choi conseguiu passar despercebido pelos guardas militares norte-coreanos e partiu em seu pequeno barco de madeira para atravessar o estuário do Han. Para atravessar esse estuário e chegar ao território sul-coreano, você só precisa percorrer cerca de 5 km ou 3 milhas. Mas as correntes aqui são muito fortes, tornando a navegação no estuário difícil sem um motor adequado. Choi estava em uma canoa de madeira que ele mesmo construiu, que está mostrada aqui. Choi escolheu um dia calmo e atravessou rapidamente até a ilha Gyeongdong, na Coreia do Sul, sem ser pego pelo exército norte-coreano. As forças militares sul-coreanas apreenderam Choi e o trouxeram em segurança para o país. Mais uma deserção bem-sucedida em 2024. Embora Choi tenha conseguido atravessar com sucesso, outro homem norte-coreano que tentava cruzar ao mesmo tempo que Choi, infelizmente desapareceu. Autoridades sul-coreanas seguem investigando o desaparecimento, tentando descobrir o que houve com o segundo norte-coreano. Mas é provável que o exército norte-coreano tenha conseguido capturá-lo antes que ele chegasse à ilha Gyeongdong. Embora essas tentativas de fuga bem-sucedidas em 2024 sejam todos incidentes muito isolados, qual parece ser o melhor método para 2025? Com Kim Jong-un aumentando a presença militar ao longo de toda a fronteira a cada ano, os norte-coreanos vão ter que encontrar novas maneiras de escapar desse regime opressor. Bem, em 2025 uma das maneiras mais fáceis de escapar pode ser se alistar no exército norte-coreano. Já em outubro de 2024 foi relatado que tropas norte-coreanas estão sendo enviadas para a Rússia para ajudar o país na guerra contra a Ucrânia. Esses soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia em navios da Marinha e deixados na cidade portuária russa de Vladivostok. A partir daí, os norte-coreanos foram enviados para diferentes bases militares russas, onde receberam uniformes militares russos e foram vistos treinando com as tropas russas. Vladimir Putin e a Rússia estão comprando esses soldados norte-coreanos a um preço muito baixo e os estão enviando para a região de Kursk, na Rússia, no verão de 2024. Os contra-ataques ucranianos foram tão bem sucedidos que alcançaram avanços significativos na região amaldiçoada da Rússia. Apesar das tentativas russas de repelir as forças ucranianas, o exército da Ucrânia manteve o controle do território e de muitas partes de Kursk. O número estimado de soldados russos mortos nesta guerra até o final de 2024 está entre 100 mil e 600 mil, e, embora esse seja um intervalo muito amplo, mesmo a perda de 100 mil soldados é extremamente negativa para Putin entre os cidadãos russos. Com medo de perder ainda mais soldados russos, Putin tem enviado soldados norte-coreanos para lutar na linha de frente de Kursk desde dezembro de 2024. Estima-se que cerca de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para a região de Kursk, na Rússia, e estão participando ativamente desta guerra contra a Ucrânia.
Esta é a primeira vez que muitos desses soldados norte-coreanos saem da Coreia do Norte. Agora, eles estão sendo expostos à relativa riqueza das cidades russas e até têm acesso à internet. Ainda não há tentativas de fuga confirmadas em Kursk, mas isso pode se tornar mais provável quando os soldados perceberem sua situação, o que pode facilitar uma fuga. A Ucrânia incluiu o idioma coreano na sua linha direta Eu Quero Viver. Projetada inicialmente para ajudar soldados russos que querem se render, a linha direta oferece um serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde os soldados podem ligar para organizar sua rendição. O que garante sob o direito internacional que eles serão tratados com cuidado e que seus direitos serão respeitados. Essa linha direta ganhou atenção significativa, com mais de 48 milhões de visitas ao seu site e milhares de ligações de tropas russas procurando se render. Agora a linha direta inclui coreano. A Ucrânia espera que esses soldados norte-coreanos fiquem sabendo da linha direta e acabem utilizando esse serviço para se render e escapar para a Ucrânia. Em 2025, à medida que mais norte-coreanos continuarem sendo enviados para a Rússia para lutar na guerra, é provável que um número significativo desses soldados possa escapar para a Ucrânia. Norte-coreanos já foram enviados antes para a Rússia? No entanto, por muitos anos, a Rússia tem utilizado norte-coreanos como trabalhadores e, essencialmente, escravos para cumprir muitos dos seus piores trabalhos manuais. Embora seja raro, alguns norte-coreanos conseguiram escapar do regime opressor enquanto trabalhavam como escravos na Rússia. Um exemplo famoso disso vem de um homem chamado Zain Han. A fuga de Zen começou na região mais a oeste da Rússia, São Petersburgo, onde ele trabalhava intensamente, 15 horas por dia, 7 dias por semana. O trabalho principal de Zen era despejar concreto e assentar tijolos em canteiros de obras. Zen e seus colegas norte-coreanos só recebiam 2 dias de folga por ano e eram confinados em suas próprias moradias especializadas para norte-coreanos, isolados do público russo. Zen ainda estava motivado a trabalhar na Rússia, pois essa era uma oportunidade rara de sair do território continental da Coreia do Norte, e ele conseguia enviar seus lucros de volta para sua família na Coreia do Norte. No entanto, tudo isso mudou durante a pandemia de Covid. Para que o governo norte-coreano lucrasse mais com seus trabalhadores no exterior, o regime norte-coreano cortou os salários dessas pessoas pela metade. Nesse momento, Zen passou de ganhar $30 por dia para apenas 10 a 15 dólares por dia. Zen finalmente se cansou disso. No dia seguinte, Zen pôde sair do canteiro de obras em um dos seus 2 dias de folga em todo o ano. Zen comprou um celular de um colega de trabalho do Uzbequistão por $30, o equivalente a cerca de 3 dias de salário. Assim que conseguiu esse telefone, Zen ligou para a Agência das Nações Unidas para Refugiados em Moscou. As Nações Unidas enviaram uma equipe para ajudar Zen a fugir para Moscou e depois para um país não revelado. De lá, Zen voou até a Coreia do Sul, tornando-se oficialmente um dos 67 norte-coreanos a escapar do regime em 2022. Segundo o relatório da ONU deste ano, cerca de 100 mil norte-coreanos trabalham fora da Coreia do Norte, arrecadando dinheiro para Kim Jong-un e seu regime. As Nações Unidas tentam contatar esses trabalhadores norte-coreanos no exterior, mas a maioria está em áreas muito controladas, com pouco acesso ao mundo exterior. Desses 100 mil norte-coreanos vivendo no exterior, alguns incluem diplomatas de alto escalão que vivem em países aliados da Coreia do Norte. Um desses diplomatas era um homem chamado Ri Il-gu, o número 2 da diplomacia norte-coreana em Cuba. Apesar de ocupar um cargo alto no governo da Coreia do Norte, Ri estava ficando cada vez mais descontente com as decisões do regime. Por exemplo, Ri queria abrir um restaurante norte-coreano em Cuba, mas esse projeto foi barrado pelos superiores norte-coreanos. Além disso, em 2023, Ri começou a enfrentar sérios problemas de saúde e solicitou tratamento médico no México. Esse pedido foi negado, e agora Ri estava oficialmente no seu limite. Ri comprou uma passagem de avião para um país não revelado e só contou para sua esposa e filho cerca de 6 horas antes do voo, por receio de que a notícia pudesse se espalhar, segundo Ri. Minha esposa pediu que eu não fizesse uma piada tão horrível, mas ao mostrar as passagens de avião, ela ficou sem palavras. Ri disse à esposa que não há esperança ou futuro para a Coreia do Norte. Enquanto o RE manteve detalhes da deserção em segredo para proteger futuros desertores, acredita-se que usou identificação falsa para deixar Cuba, já que a Coreia do Norte monitora documentos internacionais de seus cidadãos. A família de Ri foi com ele até o aeroporto de Havana, de onde pegaram um voo para outro país e depois para a Coreia do Sul, em uma das deserções mais notórias e dramáticas de norte-coreanos nos últimos anos. A Coreia do Norte persegue intensamente norte-coreanos que conseguem fugir, principalmente os de cargos altos com informações do regime.
Hae disse que Kim Jong-un provavelmente ficaria de muito mau humor se visse Ri falando publicamente com a mídia. Kim Jong-un pode até se lembrar pessoalmente de Ri, considerando que eles se encontraram muitas vezes no passado. Após essa deserção de alto nível, a Coreia do Norte decidiu retaliar. Em maio de 2024, a Coreia do Norte começou a enviar balões para a Coreia do Sul. Esses balões foram descritos pelo regime como presentes de sinceridade, que carregavam lixo como bitucas de cigarro, roupas usadas, terra contendo parasitas e outros tipos de lixo em geral. Essa retaliação perturbou a vida normal na Coreia do Sul, onde equipes com trajes de proteção precisaram inspecionar e depois descartar esse lixo enviado para a Coreia do Sul. Alguns desses balões chegaram até a causar atrasos e desvios em aviões que saíam do aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul, um importante centro internacional. A Coreia do Sul decidiu responder reinstalando transmissões de propaganda através da zona desmilitarizada. Pela primeira vez em 6 anos, enormes alto-falantes foram instalados perto da DMZ, transmitindo notícias. Essas transmissões criticavam o regime norte-coreano e destacavam as liberdades para quem foge para a Coreia do Sul. Esses alto-falantes são tão potentes que projetam mensagens a até 10 km ou 6 milhas na Coreia do Norte. Em noites silenciosas ou em condições favoráveis, essas mensagens podem ir ainda mais longe, alcançando vilarejos e postos militares no interior da Coreia do Norte. A Coreia do Sul espera que cidadãos norte-coreanos que ouvirem essas mensagens possam duvidar da propaganda do regime e conhecer outra realidade. Em 2025, tentar escapar da Coreia do Norte resultará em punições mais severas do que nunca. Os desertores são enviados para campos de prisioneiros políticos ou campos de trabalho, onde os prisioneiros enfrentam trabalho forçado, fome e até mesmo a morte. Desertores de alto perfil ou soldados norte-coreanos capturados costumam ser executados imediatamente no local. A Coreia do Norte também pratica a culpa por associação, onde familiares de um desertor podem sofrer punições severas. Até tios e tias de um norte-coreano pego tentando fugir podem perder oportunidades de emprego ou educação. Após cumprirem suas sentenças, os desertores e suas famílias ficam sob vigilância permanente, tornando futuras tentativas de fuga quase impossíveis. Esses castigos extremos são divulgados a todos os norte-coreanos para incutir medo e, assim, tentar evitar futuras deserções. Com isso em mente, entende-se por que soldados norte-coreanos enviados à Rússia não se incomodam tanto em participar da guerra. Muitos países da OTAN esperam que esses soldados norte-coreanos estejam despertando para como é o mundo exterior e que, com sorte, fujam para um país livre. Já houve vídeos vazados mostrando esses norte-coreanos na Rússia, um raro vislumbre de como são os norte-coreanos comuns.